E aí eu não... E aí, por fim, eu não consegui dar aula ao vivo, então deixei gravada para vocês. Vocês ficaram com dúvida? Foi uma aula um pouco densa, né? A gente tinha visto até aquele momento as ligações, né? As ligações não, como que era um átomo, essas coisas. E aí, na última aula, a gente viu como que eles se ligavam. Vocês ficaram com dúvida no que é uma ligação covalente, no que é uma ligação essa parte iônica? de ligação química foi de boa, professora. Foi de boa? Ai, que bom. Eu fiquei com medo de vocês não entenderem, porque é tão difícil, né, dar aula assim, às vezes a gente não tem muita noção se vocês estão compreendendo ou não. Mas se vocês tiverem... começa agora, que a gente vai começar a contar carbono. Pior que é. Mas se vocês tiverem dúvida, gente, é só perguntar, tá bom? A gente tenta resolver. Vocês têm frequentado o plantão? Só de matemática eu tô conseguindo ir. O de química eu não fui ainda, não. Mas não tá com dúvida também, né? Não. Ah, então tá bom. É isso que importa. Bom, entrou mais alguns aqui. Agora a gente tá em quantos? Deixa eu só ver. A gente tá em 12, tá bom? É que eu entrei com meu celular também para ver se ia dar pau na apresentação. Então, na verdade, tem 3 aqui que sou eu, né? E 12 alunos. Vamos começar, então. Eu vou só desligar minha câmera, porque às vezes a minha internet fica meio instável. É uma coisa a menos de dado que eu tô mandando, tá bom? Mas eu tô aqui, tô falando com vocês. Bom, então vamos começar nossa aula de hoje, que é de introdução à química orgânica. Então, né, como o Henrique falou ali, a química dos compostos do elemento carbono com propriedades características. Então, por que a gente tem uma ciência só para os compostos de carbono, né? Porque eles têm o carbono tem algumas propriedades muito peculiares, tá bem? Então, assim, como que tudo começou, né? A primeira utilização consciente, né, dos compostos de carbono foi com a descoberta do fogo, né? Então, consciente não, né? A gente tinha esses combustíveis, essas coisas que a gente usava para queimar, e no fim, a gente fazia essa combustão, e a maior parte desses combustíveis são compostos orgânicos, né? Então, assim, as pessoas sabiam que estavam fazendo aquela coisa, mas não sabiam o que era, tanto que o átomo só foi ser descoberto muito depois. O ser humano também já produzia álcool etílico, né, a partir de reação de fermentação de suco de uva, e o álcool também é uma substância orgânica. Então, muitas substâncias já eram utilizadas desde a antiguidade, né, como sabão, corante, álcool, e ninguém sabia exatamente o que era, tá bom? E são de compostos orgânicos. E aí, né, então a gente tenta entender, né, a idade do planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos, né, e o aparecimento da vida tem mais ou menos 3 bilhões de anos. E aí, por que a vida apareceu 1,5 bilhão depois de anos, né? A gente tinha uma atmosfera que tinha muitos gases, né? Então, tinha muito carbono, tinha muito nitrogênio, oxigênio e hidrogênio, e a gente vai ver que a maior parte da composição do nosso organismo, 60% em massa do corpo humano e da maior parte dos organismos, de compostos orgânicos, né? Então, que são as proteínas, os lipídios, os carboidratos. Então, nós somos compostos basicamente de compostos orgânicos e água, né? Que a gente também tem muita água no nosso corpo, tá bom? E aí, então, o que a gente sabe, né? As substâncias orgânicas mais comuns que a gente tem. Então, a gente tem, né, aquelas que são naturais e aquelas que são sintéticas. Então, a madeira, por exemplo, é uma substância orgânica, porque ela tem carbono, e ela é natural, né? Então, ela contém a celulose. Já os plásticos, eles são sintéticos, né? Então, a gente tem polietileno, teflon, fórmica e muitos outros. E eles vêm a partir do quê? Do petróleo, né? Que também são substâncias orgânicas que é produzido a partir da decomposição de matéria orgânica e muitas coisas. O adoçante, né, a gente tem os naturais e tem os sintéticos, então, de natural a gente tem sacarose e glicose, e de sintético a gente tem aspartame e sacarina, tá bom? De tecidos, a gente também tem naturais e sintéticos, então a gente tem fios de algodão, fios de linho, né, que são vegetais, e a gente tem o poliéster e o nylon, que são produzidos sinteticamente, né? A gente tem algumas reações químicas que produzem esses compostos. A gente também tem os analgésicos, então tem a morfina, que também tem uma origem na planta da papoula lá, né? E a gente tem o ácido acetilsalicílico, que é o AS, que foi produzido também sinteticamente em laboratório, tá bom? Então a gente tem muitas substâncias orgânicas
e aí isso demanda uma ciência especial, né? Porque o carbono, como eu falei, ele tem algumas características muito peculiares. Então, quem é o carbono, né? Quem é ele? Bom, ele pertence à família 14, né? Ou aquela 4A da tabela periódica, lembram? Que termina, né? A distribuição eletrônica dele. Ele tem uma camada com 2 elétrons, e a segunda camada dele tem 4 elétrons, tá? Que termina em S2, P2, juntando os dois dá 4 elétrons na última camada, tá bom? Então, ele tem 4 elétrons no último nível eletrônico. E aí, esses 4 elétrons no último nível eletrônico, ele dá uma capacidade muito grande de compartilhar, né, os elétrons com outros átomos. Deixa eu só aceitar mais um aluno aqui. Sumiu a apresentação? Não, tá aqui. Tá. E aí ele tem essa capacidade muito grande de compartilhar esses elétrons, né? E aí, então, né, depois de todo aquele histórico lá, né, de surgiu a vida e tudo mais, as pessoas tinham essa noção, né, dos combustíveis e de álcool e de sabão e tudo mais, e aí o Lavoisier veio e falou que a combustão dos compostos orgânicos era vinda, né, de combustíveis que eram constituídos basicamente de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Posteriormente, na Berzelius, ele falou que, assim, né, por que é orgânico o nome, né, dessa ciência? Porque eles tinham uma ideia de que tudo que era orgânico vinha de organismos vivos, né, e aí eles falavam que eles eram que tinham uma força vital. Então, eu não conseguiria produzir uma substância orgânica fora de um organismo vivo, tá bom? E aí, isso caiu por terra quando o Wohler conseguiu transformar, né, uma substância inorgânica em orgânica, que foi na síntese da ureia, tá bom? E aí, isso foi um marco para a ciência, foi um divisor de águas, porque tudo que se acreditava, né, de inorgânico, que já pega pronto na natureza ali, e das coisas que vinham de organismo não eram bem assim, a gente também conseguia sintetizar essas outras substâncias, tá? E aí aqui mais um histórico disso, mas aqui o mais importante disso é que, né, por que o carbono ele é tão diferente? Então, primeiro, os pesquisadores queriam saber por que esses átomos eles se uniam de uma forma tão diferente, né, com moléculas inorgânicas, a gente não tem, por exemplo, uma propriedade que a gente chama de isomeria, que a gente vai ter tem, mas tem pouco, né? Mas, assim, na química orgânica, a gente tem muitas moléculas que têm a mesma composição química, mas elas têm uma estrutura diferente, e resulta em produtos com propriedades muito diferentes. Então, isso foi uma coisa que se descobriu bastante com a química orgânica, né? E também essa combinação quádrupla, porque ele é tetravalente, porque o carbono faz 4 ligações. E aí, nessas 4 ligações, elas podem ser 4 ligações simples, ela pode ser uma dupla e 2 simples, ou 2 ligações duplas, ou uma tripla e uma simples. Então, esse carbono, ele é muito versátil, e aí isso confere algumas propriedades para ele, né? O carbono, ele por si só é uma molécula, é um átomo bem pequenininho, e aí consegue se ligar vários carbonos em uma molécula só, a gente consegue fazer cadeias carbônicas, né? A gente consegue fazer macromoléculas. Então, por exemplo, se a gente pegar um polietileno de ultra alta densidade, né, que é um polímero, a gente consegue fazer uma molécula só com milhões de carbonos ligados um no outro. E é isso a gente não consegue na química inorgânica, por exemplo. Então, o carbono ele é muito especial por isso. Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão falando, tá bom? Se tiver alguma falha também no que eu tô falando, de vocês ouvirem e tal, me avisem, tá bom? Por favor. E aí, então, o que a gente tinha visto, né? Isso a gente já viu na aula passada, que o Lewis propôs essas ligações químicas, né, por esses pares eletrônicos na camada de valência. Então, quando vocês pegarem aqui, por exemplo, não sei se vocês conseguem ver o movimento do meu mouse, né? Quando a gente vê esses 2 elétrons, o que a gente sabe? Que um é contribuição do carbono, e um é contribuição do hidrogênio. Então, nessa ligação carbono-hidrogênio aqui, eu tenho um par eletrônico envolvido, sendo que cada um contribui com um. Vocês lembram disso? E aí, nesse caso, essa primeira molécula aqui, eu tenho um CH4, né, que é um metano, tá bom? E aí eu tenho esses 4 pares eletrônicos envolvidos.
Aqui eu já tenho uma molécula, a gente vai falar das nomenclaturas na próxima aula, mas a gente tem 2 carbonos aqui e só tem o carbono e hidrogênio, então esse daqui é um etano, tá? E a gente vê também, né? Então eu tenho essa ligação covalente entre os carbonos e os hidrogênios, e eu tenho a ligação covalente entre os carbonos também. E aí, isso daqui ele é muito bom quando a gente está estudando, principalmente quando tem aquelas ligações coordenadas, né? Quando eu tenho uma molécula que tem misto de ligação iônica com covalente, para entender o que está indo para onde, quem está ligando com o que, de que forma. Mas na orgânica, basicamente, a gente vai ter ligações covalentes, né? E aí, essa representação, ela é muito poluída, porque a gente vai ver que tem moléculas muito grandes. Imagina a gente representando elétron por elétron, tá? E aí, isso me dá uma fórmula estrutural plana. Então, essa é uma formulinha de Kekulé, que ela facilita da gente enxergar isso daqui, fica um pouco mais limpo, tá? Então, onde eu tenho um par eletrônico, eu tenho um tracinho, tá bom? Então, essa molécula de metano aqui está representada com 4 tracinhos com hidrogênio. E aí, aqui, cada ligação, cada parzinho desse é um tracinho também. Tudo bem? Ai, então, tanto silêncio nessas aulas virtuais. E aí, aquela, então, é a nossa representaçãozinha aqui de Kekulé, né, aqui de eletrônica de Lewis, e a gente tem as representações que são tridimensionais, tá bom? Então, a gente tem algumas delas aqui. Aqui a gente tem a nossa eletrônica de Lewis, né, que tem os elétrons, eu não sei se está muito pequeno para vocês na tela, mas isso daqui está na apostila de vocês, tá bom? Aí, a gente tem aqui a forma geométrica, né, a gente tem nessa forma, nessa representação, a gente tem aqui o núcleo do átomo, né, representado por essa bolinha, e a ligação por um tracinho. Nesse daqui, a gente já não demonstra a ligação. Então, eu faço uma bolinha aqui representando o átomo, cada átomo, mas eu não tenho o tracinho. Como ela está grudada, né, onde ela está grudada, eu entendo que é uma ligação química. E aí, aqui a gente tem uma outra representação, que é uma representação de cunhas, né? Antigamente era um pouquinho diferente, mas, enfim, agora mudou. Antes, quando a gente tinha, e isso talvez vocês encontrem algum material para estudar, né? Quando a gente tinha essa cunha fechada, que a gente fala preenchida, ela ficava para trás, e quando tinha a cunha aberta, aí eu tinha esse triangulinho não pintado, né? Ele ficava para frente. Agora, o que ele está dizendo é que os tracinhos ficam no plano do papel. E aí, esse daqui que está com como eu posso dizer, né, o lado pequenininho, né, a ponta para o carbono e o outro lado para o hidrogênio, isso está para cima do papel e o outro está para baixo, que a gente tem que também imaginar que não é plano igual isso aqui que a gente desenhou, né, tipo, não é uma folha de papel, boto lá as bolinhas e ligo. A gente tem que imaginar que os elétrons, eles são partículas negativas, tá bom? São entidades negativas. E aí eles se repelem. Então a gente ainda vai ver mais para frente também essa repulsão, né, dos pares eletrônicos. E aí o que isso faz? Faz com que eles queiram manter a maior distância possível um do outro, tá? Então, quando a gente vê um átomo de carbono, eu não tenho aqui um para cá, um para cá, um para cá, com 90 graus de distância entre eles, né? Cada ligação dessa tem 108 graus, que é o máximo de distância que esses pares conseguem manter um do outro, tá bom? Então, acho que é mais ou menos isso dessa parte. Aí, aqui de uma molécula um pouquinho mais completa, né, aqui é do metano, aqui é do etano, ainda seguindo os exemplos de cima, e aí com as mesmas representações, né, onde eu tenho os tracinhos, indicando as ligações químicas, aqui onde eu tenho só as bolinhas ligadas, né, aqui uma representação geométrica, tá bom? E aí aquela de cunhas, tudo bem? E aí também, para a gente entender como são compostos, né, os nossos compostos orgânicos, a gente precisa lembrar, então, como que cada átomo se comporta, certo? Então, o carbono, a gente falou que na última camada ele tem 4 elétrons, ele faz 4 ligações, então ele é tetravalente, tá? Ele faz 4 ligações simples, ou ele faz uma ligação dupla e 2 simples, ou ele faz uma tripla e uma simples, ou ele faz 2 duplas, tá? O hidrogênio, coitado, quantos elétrons ele tem na última camada? Ele tem um elétron, né? Que a única camada dele, ele só tem um. Então, ele vai fazer uma ligação covalente, tá? O oxigênio e o enxofre, eles são da família dos calcogênios lá, né? Os 7 porquinhos, né? Então, o enxofre é o S, aí o telúrio, o polônio, tarará, os 7 porquinhos. Então, eles têm quantos elétrons, os calcogênios, na última camada? Eles têm 6, tá? Se eles têm 6, aí vamos lá da regra do octeto de novo,
quantas ligações eles precisam fazer? Se tem 6 para ter 8, eles precisam de 2 ligações. Então, o oxigênio e o enxofre vão fazer 2 ligações aqui, tá bom? Então, a gente vai ter ou 2 ligações simples ou uma ligação dupla, tá? No nitrogênio e no fósforo, então, a família do nitrogênio, a gente tem 5 elétrons na última camada, tá bom? Ela a família que fica do lado do oxigênio aqui. Ele tem 5 elétrons, portanto, ele vai precisar fazer 3 ligações para completar os 8, né? Então, ele pode fazer 3 ligações simples, uma dupla e uma simples, ou uma tripla, tá? E os halogênios, ele vai ser monovalente. Por quê? Os halogênios são aqueles que estão encostadinhos dos gases nobres. Eles têm 7 elétrons na última camada e precisam só de um para fazer, para completar a regra do octeto e ficar com 8, tá bom? Então, todos eles vão fazer só uma ligação covalente aqui. E aí, a gente tem, então, a classificação dos carbonos, tá bom? Então, eles podem ser classificados de 2 maneiras, né? Ou pelo número de carbonos ligados diretamente nesse carbono, ou pelo tipo de ligação existente no carbono, tá? Então, vamos lá. Bom, quanto ao número de carbonos, então, o que a gente pode dizer? Que ele é primário quando só tem um carbono ligado nele, tá? A gente vai ver exemplo já disso. Ele é secundário quando ele está ligado em 2 outros carbonos. Terciário, quando ele está ligado em 3 outros carbonos. E quaternário, quando ele faz as 4 ligações com outros carbonos. Todas as ligações dele são com 4 carbonos diferentes. É importante lembrar que eu estou falando de carbonos diferentes, porque senão a gente confunde na hora do exemplo, tá bom? Então, aqui também o exemplinho da apostila de vocês. Então, o que a gente tem aqui, ó? Esse carbono, ele está ligado, nessa representação aqui, né, mais condensada, ele está ligado a 3 hidrogênios, aqui, né, tá, na verdade, fazendo 3 ligações simples com hidrogênios. A gente escreve assim, H3C, para ficar mais simplificado, tá bom? E aí, a quantos carbonos ele está ligado? Ele está ligado só a um carbono, tá? Então, esse carbono aqui, ele é primário. Quando eu chego nesse carbono aqui, o que eu tenho? Eu tenho um carbono que está ligado em 1, 2, 3 carbonos. Então, ele vai ser um carbono terciário. Esse carbono aqui, ele está ligado em quantos outros carbonos? 1, e ele está ligado desse lado. Ah, mas professor, ele está fazendo 2 ligações com esse carbono. Não importa, é um carbono só. Ele está fazendo 2 ligações com um carbono só. Então, ele está ligado a 2 carbonos diferentes, ele é secundário, tá bom? Esse daqui é primário como esse, né? Esse carbono está ligado em 3 hidrogênios e em um carbono. E aí é importante, meu cachorro tá tossindo aqui, a gente parece que tá vomitando, mas é ele. Acho que tá tudo bem, né, Nimbus? Desculpa. E aí, então, ele também é primário, tá bom? Do mesmo jeito que esse aqui. E esse carbono? Ele também tá fazendo uma ligação tripla com uma ligação simples com o outro, tá? Ah, uma coisa que eu ia falar, né? Que o cachorro me fez perder o raciocínio. Quando a gente for montar as moléculas, a gente sempre precisa prestar atenção, porque o carbono sempre vai fazer 4 ligações. Então, você está desenhando a molécula com pressa lá, ficou 3 ligações só, tá errado. Se ficar 5 ligações, tá errado. Então, a gente precisa sempre verificar, checar, né? Normalmente, quando a gente vai montar essas moléculas aqui, né? Quando a gente está montando a molécula a partir do nome, por exemplo. A gente vai, escreve todos os carbonos, tem que escrever, identifica onde está a dupla, tripla, e aí a última coisa que a gente faz é completar as ligações desses carbonos com hidrogênios, tá? Para sempre ficar com 4. Então, é bem importante a gente lembrar disso, tá bom? Então, voltando aqui, esse carbono está fazendo uma simples aqui, uma tripla aqui, mas são 2 carbonos diferentes, ele é secundário. Esse aqui é a mesma coisa. Esse carbono aqui em azul, ele está ligado a quantos outros carbonos? Todos os ligantes dele são outros carbonos, então ele está ligado a 4 carbonos, ele é quaternário, tá? E assim por diante, como a gente fez esses daqui é o mesmo raciocínio, tudo bem? Aí aqui um exemplo, né, para a gente ver se a gente entendeu isso daqui. Então, primeira coisa, vocês conseguem enxergar o meu mouse? Eu não sei se... Consigo, Pro. Porque tá pequenininho, tá? Será que assim melhora? Melhora, eu acho. Bom, então vamos lá. Na fórmula abaixo, as quantidades totais de átomos de carbono primário, secundário e terciário são respectivamente. Aí a gente tem uma moleculinha aqui. Bom, esse aqui tá até fácil, né? Ele nem tem ligação dupla, nem nada, nem confunde muito. Mas aqui a gente tem o quê? Um CH3. Esse carbono, ele é primário. Vão fazendo comigo? Eu queria ouvir a voz de vocês, gente. É tão triste essas aulas em casa. Esse carbono aqui, ele é primário, que tá ligado só em um, né?
E esse carbono aqui? Podem falar. Terciário? Isso, ele é terciário, que ele tá ligado em 3 carbonos diferentes. A gente vai ter que contar isso depois, né? Mas tudo bem, a gente volta depois e conta. E esse carbono aqui? Terciário também? Terciário também, que ele tá ligado em 3 outros carbonos. E esse aqui da ponta? Primário. Primário, que ele só tá ligado em um, perfeito. E esse aqui? Secundário? Secundário, perfeito, que tá ligado em 2. Esse aqui? Terciário, né, pro? Isso. E aí, esse primário, né? Então, vamos contar. Quantos carbonos primários a gente tem? São os da ponta, né? Então, você vê que o da ponta sempre vai estar inserido nessa cadeia por uma ligação só, né? Por um carbono. Então, todos esses da ponta, eles são primários. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, pode ser alternativa A ou alternativa E. Quantos carbonos secundários a gente achou aqui? Só esse, não foi? Que é um. E aí, os carbonos terciários, a gente tem esse e esse. Então, a gente tem 5, 1 e 3. A alternativa correta vai ser a A. Vocês estão conseguindo entender? Esse exercício, assim, essa parte, ela é simples, né? É que é tanta... Eu entendo que para vocês é muito conteúdo a ser decorado, e aí é uma coisa que às vezes acaba passando batido. Principalmente quando a gente está falando de química, e principalmente quando tem moléculas muito grandes. Eu acho que a primeira coisa que o aluno do vestibular faz é se desesperar, e aí pensa, meu Deus, essa molécula, eu não sei o que fazer com ela, eu não sei nada. Tipo, e aí você se desespera e acaba chutando um exercício que poderia facilmente resolver. Logo que eu comecei a dar aula numa falda, né? Dei aula o ano inteiro, aí veio o Enem, e aí teve uma questão que acho que vocês já devem ter visto em lista de exercício, ou na escola, que tinha um bonequinho chamado NanoKid. Vocês lembram disso? Vocês já viram esse exercício do NanoKid? E aí, esse exercício, ele era assim, tinha uma molécula super grande, né? Era um bonequinho desenhado em uma cadeia, por nome não, é, mas era muito simples, né? No fim, a pergunta era, identifique onde está o carbono quaternário. E aí, onde estava o carbono quaternário, era na mãozinha, né? Porque tinha um na palma da mão, né? Tinha 3 dedinhos e tinha um que ligava no braço lá e tal. Então, era a mão. E aí, meu, quase ninguém acertou, todo mundo chegou super triste depois do cursinho, e aí foi muito frustrante, porque era um conceito simples. Eu sei que vocês têm conceitos simples e difíceis de várias matérias, né? E é muita coisa para decorar, mas era uma coisa que dava para ter acertado se os alunos não tivessem desesperado, entendeu? Tivessem tentado lembrar um pouquinho o que a gente estava falando. E foi uma questão que caiu no Enem de 2014. Olha quanto velha, gente, que eu tô no curso, lá numa falda, acho que há 8 anos, foi no primeiro ano que eu tava lá. Enfim, é isso. Então, essa parte de classificar, contar o número de carbonos, acho que tá fácil, né? Vocês conseguiram entender? Pro, eu só tenho uma dúvida. Por Pode que não é falar. a letra B ou a D, sendo que ele pede primeiros os primários? Ah, então, o primário. O primário não é aquele que tá ligado só em um carbono? Sim. E são só dois Então, carbonos. não, ó, o primário é aquele que tá ligado só em mais um, né? Então, eu tenho um aqui, dois, três, quatro e cinco. Ah, tá, entendi Tá? O agora. Eu achei primário que era só da ponta. Isso, o Agora eu primário entendi. sempre é o da ponta, entendeu? O secundário é esse que está ligado em dois, e aí os terciários são esses 3 aqui que estão ligados em 3, entendeu? Ah, tá. Desculpa, Pro. Nossa. Não, essa parte confunde mesmo, é prestar muita atenção, tá bom? Mas ela não é difícil. É que tem muita pegadinha também nos exercícios, né? Isso a gente precisa ficar sempre alerta, tá bom? Próximo. Opa, próximo. Ah, e aí a gente tem então a classificação das cadeias também, né? Quanto à disposição dos átomos nessa cadeia. Então, a gente tem algumas classificações. Então, por exemplo, ela pode ser aberta, aí para essa cadeia aberta, que a gente chama, tem 3 nomes. Poderia ser só aberta, que é muito mais intuitivo, né? Mas ela tem o nome de acíclica ou alifática, tá bom? Então, vocês precisam lembrar disso também, porque em alguns exercícios, tipo, FUVEST não vai aparecer cadeia aberta, vai aparecer cadeia alifática. E aí vocês vão ter que lembrar que é aquela que tem pelo menos 2 extremidades livres e nenhum ciclo ou anel dentro, tá bom? Então, na cadeia aberta não tem nenhum anel, tá? Nenhum ciclo. Na cadeia fechada ou cíclico, já é intuitivo que é o contrário. Eu vou ter um ciclo ou vou ter um anel, tá bom? E a cadeia mista é aquela cadeia onde eu tenho uma parte que ela é aberta e uma parte que ela é fechada, tá bom?
Mas, se em algum exercício, por exemplo, não aparecer, fala, classifique a cadeia e não dá uma opção de cadeia mista. Então, você considera ela como fechada. Caso ela tenha uma parte de ciclo, ela vai ser considerada fechada, tá bom? Se não tiver essa classificação de mista. É bastante importante isso. E aí, aqui, então, a gente tem, né, na cadeia aberta, aí tem algumas classificações. Então, ela pode ser normal, reta ou linear, quando eu só tenho duas extremidades. Então, lembra no exercício anterior lá, que eu tenho várias pontas aqui, né? Várias extremidades. Então, ela não pode ser normal, reta ou linear. Essa daqui vai entrar na ramificada. Como que vai ser, então, uma cadeia normal ou reta? Eu tenho só duas pontas, tá bom? Vou ter 2 carbonos na ponta. Então, aqui a gente tem, né, essa representação onde a ligação são os tracinhos, tá bom? E aí a T está representando aqui, né, os 3 tracinhos onde eu vou ter hidrogênios, se bem que aqui no meio eu também tenho mais 2, tá bom? Porque todos os meus carbonos têm que completar 4. Então, aqui eu tenho minha representação por traços, e tem uma representação que ela exige mais treino de vocês para entender, né? Quando eu tenho uma representação assim, o que eu tenho aqui? Cada ponta, né, eu tenho um carbono, tá? E aí, cada traço representa uma ligação entre esse carbono. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, e tenho 4 ligações simples, tá? Isso daqui exige mais treino, principalmente naqueles exercícios onde ele me dá um desenho desse jeito, e aí ele fala, desenhe não, né? Me dê a fórmula molecular. Então, como eu sei quantos carbonos e quantos hidrogênios eu tenho? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, mas como eu sei quantos hidrogênios? Aí, uma sugestão que eu dou para vocês, eu não abri o negocinho com a caneta, sempre fazer um risquinho bem pequenininho a lápis em cada carbono, completando as ligações com hidrogênios. Porque quando eu faço essa representação, as outras ligações que eu tenho aqui são com hidrogênios, né? É uma representação bem simplificada, tá? Então, por exemplo, esse aqui da ponta. Se ele está fazendo uma ligação só com a cadeia, eu tenho 3 hidrogênios aqui. Aí faço uma mãozinha aqui. Esse daqui, ele está fazendo 2 ligações, então eu faço 2 tracinhos pequenininhos para me ajudar a contar. Aqui eu faço 2, aqui eu faço 3. E aí fica fácil de eu contar. Tudo bem? Então, essa é uma forma fácil para vocês resolverem exercícios onde tem que estimar a fórmula química, a fórmula molecular, quer dizer, quantos carbonos, quantos hidrogênios ou outros elementos que tiverem aqui, tá bom? E aí, na cadeia ramificada, então, a gente tem aqui, né, uma ponta, outra ponta, outra ponta. Se eu tiver mais de 2 pontas, ela tem uma ramificação, tá bom? Então, isso daqui é uma cadeia ramificada, e aí aqui é a representação também de traços, né, dessa cadeia ramificada. E veja que onde está o nitrogênio, não é um carbono, né? Então, eu escrevo esse nitrogênio. E aí, esse nitrogênio está ligando em um carbono, está ligando no outro carbono, está ligando no outro carbono, tá? E aí, veja que aqui eu tenho uma dupla ligação, que representa por 2 tracinhos paralelos, tá? E aí, aqui eu tenho o nitrogênio que está ligado num carbono. E aí, aqui nessa ponta eu não escrevo nada por conta disso, tá? E aí, espero que vocês tenham entendido. Vocês conseguiram entender essa nomenclatura? Ou essa nomenclatura não, essa representação? Vocês têm dúvida? Se tiver, a gente volta. Oi. Toda ponta vai ter 3 ligações, é isso? Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, não, tá? Porque ele está inserido na cadeia por uma ligação dupla. Então, quando a gente for completar esse carbono, ele só faz mais 2 ligações para completar as 4. Tá bom? Tá bom. Tá bom? Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho só 2 hidrogênios. Mas nesses aqui, que a última termina numa ligação simples, ela vai ser, vão ter 3 hidrogênios nessa pontinha, tá bom? Aí, próximo. Bom, aí o tipo de ligação entre os átomos de carbono. Aí a gente entra nessa coisa de ligação simples e ligação dupla ou tripla, né? Que é a ordem de ligação que a gente chama. Então, quando eu só tenho ligação simples entre carbonos, então é muito importante lembrar disso. Quando a gente fala de uma cadeia saturada, eu estou falando de ligação simples entre carbonos. Se eu tiver ligação dupla ou tripla com outro elemento, ele ainda é uma cadeia saturada. Então, veja bem, né, esse exemplo aqui, eu tenho 3 carbonos ligados por ligação simples. Aqui também eu tenho 4 carbonos todos por ligação simples. Esse carbono está fazendo uma ligação tripla aqui com nitrogênio, mas é com o nitrogênio. Então, ela é uma cadeia saturada, porque entre carbonos só tem ligação simples. Então, isso daqui, gente, é a maior pegadinha quando tem esses exercícios de classificar a cadeia.
O povo olha, tipo, ligação dupla com oxigênio, ligação dupla com nitrogênio, e confunde e acha que é uma cadeia insaturada, e não é, tá bom? E aí, aqui, a cadeia insaturada. Para eu ter uma cadeia insaturada, eu preciso ter uma ligação dupla ou tripla, ou as duas, tá? Se eu tiver pelo menos uma dupla ou uma tripla, eu tenho uma cadeia insaturada. Então, nesse caso aqui, eu tenho ligação simples, simples e dupla. Uma dupla já é insaturada, tá bom? Aqui tá todo mundo simples e uma tripla é insaturada. Tudo bem? Espero que sim. Espero que silêncio seja um sim. Mas se tiverem dúvida, podem interromper e perguntar, tá bom? Aí aqui, né, natureza dos átomos que compõem a cadeia. Então, a gente pode ter cadeias que são homogêneas ou heterogêneas, tá? Quando que eu tenho uma cadeia homogênea? Quando na minha cadeia eu só tenho carbono separando. Posso até ter um elementinho pendurado por fora, mas eu não tenho um oxigênio aqui separando os carbonos. Eu não tenho um átomo diferente, nitrogênio, sei lá, enxofre, separando os carbonos, tá? Então, é bastante importante vocês também prestarem atenção. Essa daqui é uma boa pegadinha também. Quando tá só pendurado, ela é uma cadeia homogênea, tá bom? Aqui também, ó, tenho carbonos e tenho outros elementos até pendurados, mas eles estão pendurados. Não tenho nada diferente separando os carbonos, tá? Já nesse exemplo, eu tenho um oxigênio aqui, separando esse carbono, né? Então, eu tenho carbono, 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 oxigênio, carbono, carbono. É uma cadeia carbônica, mas eu tenho um átomo diferente aqui, tá? Então, ela, como eu tenho um heteroátomo, eu tenho uma cadeia heterogênea, tá bom? E aí, a gente vai para as cadeias fechadas ou cíclicas, né? Então, quando que eu tenho uma cadeia que ela é cíclica? Quando uma ponta encontra a outra, né? Eu formo um trecho fechado, pelo menos, né? Pode ser completo ou pode ser só um trecho, tá bom? Fechado na minha cadeia. E aí, a gente tem duas classificações também, né, para essas cadeias fechadas ou cíclicas. A gente tem as que são aromáticas e as que são não aromáticas, tá bom? Então, nesse caso aqui, essa é a representação do benzeno, tá bom? O que é o benzeno? Por que ele é tão especial, né? Eu tenho 6 carbonos ligados aqui, tá? E eu tenho duplas ligações alternadas. Tu tem uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, tá? E aí, o que acontece com essas duplas ligações alternadas? Para quem for seguir a química, né, ou for para engenharia de materiais e tal, vai aprofundar um pouquinho mais. Quando a gente tem essa dupla simples, essa dupla ligação ela não fica estática, ela sofre um processo chamado de ressonância, tá? Então, essa dupla pula para cá. Só que aí, quando ela pula para cá, ele não vai poder ficar com uma ligação a mais aqui, né? Então, essa dupla pula para cá, aí essa dupla vai ter que pular para cá também, para sempre ficar, sempre fazendo 4 ligações. Então, veja bem, né? Como ele está fazendo uma dupla para esse lado, uma simples para esse, ele tem 3 aqui e sempre completa com hidrogênio. Ele nunca vai perder esses hidrogênios. Então, se uma dupla pulou para cá, essa dupla pula para cá, essa dupla pula para cá. E ele fica rodando. Então, quando eu tenho aqui esse desenho, né? Uma simples aqui, uma dupla aqui, que está exatamente espelhada a essa. É a mesma molécula, porque as duas estão girando. Em algum momento elas vão ficar iguais, tá? Então, eu posso ter essa representação ou com esse tracinho aqui na direita, né? Começando aqui, ou começando aqui nesse sentido anti-horário. É a mesma coisa. E aí, para representar esse ciclo, né, essa pulada dessa dupla ligação que fica girando o tempo inteiro, uma representação do benzeno é com essa bolinha no centro, tá bom? Então, quando a gente tiver anéis benzênicos na nossa cadeia, a gente tem uma cadeia que é aromática, que a gente chama, tá bom? Então, sempre que eu tiver o benzeno, elas são aromáticas. E elas podem ser, né, mononucleares, né, quando eu tiver só um ciclo aqui, ou ela pode ser multinucleada, quando eu tenho 2, tá bom? Tudo bem? E aí, aqui a gente tem uma cadeia fechada, né, que ela não apresenta um núcleo aromático benzênico, então aqui eu tenho 4 carboninhos, que eles se encontram, né, se fecham, e até tem uma dupla ligação, mas não é um núcleo aromático, né, essa ligação ela é fixa aqui, ela não fica girando, tudo bem? Mas é um ciclo de qualquer forma. Então, quando a gente vai falando de cadeias fechadas, a gente tem as aromáticas e as não aromáticas, tá? E aí, aqui é um resumo, então, das classificações das cadeias. Então, o que a gente viu hoje? Classificação do carbono, ele pode ser primário, secundário, terciário, quaternário, e a gente tem a classificação das cadeias, né? Então, ela pode ser aberta,
A cíclica ou alifática, que são a mesma coisa, né? Quando ela é aberta, ela pode ser normal, saturada, normal ou ramificada, saturada, insaturada, homogênea, heterogênea. E se ela for fechada, ela pode ser aromática ou não aromática, tá? Quando ela é não aromática, a gente tem, né? Então, uma coisa de mononuclear ou polinuclear. Quando a gente tiver mais de um ciclo, ela é poli. Quando tiver um só, ela é mono. Pode ser homogênea ou heterogênea. Então, eu posso ter aqui nessa não aromática um oxigênio, um nitrogênio, um enxofre, outro átomo separando os carbonos. E ela também pode ter só ligações simples ou também pode ter duplas e triplas. Tudo bem? Espero que sim, porque tá muito silêncio. Eu não Oi. lembro de saturadas e insaturadas. O que é? Saturada e insaturada? Saturada é quando só tem ligação simples. E insaturada é quando tenho dupla ou tripla. Ah, tá Tá bom. bom? Então, saturada é só simples. É um nome difícil de lembrar mesmo. Eu não sei, talvez só fazendo exercício mesmo para lembrar. E insaturada é quando eu tenho dupla ou tripla, tá bom? E aí, então, vamos para o exercício. Então, vamos lá. O primeiro exercício da apostila de vocês. Em alguns países, os lixos orgânico e inorgânico são colocados em recipientes separados e devem ser colocados no recipiente rotulado de lixo inorgânico. E aí, a gente está perguntando, quem que deve ser rotulado no de lixo inorgânico? Cacos de vidro e latas de refrigerante, trapos de limpeza e cacos de louça, cascas de ovos e de frutas, embalagens de plásticos e de alumínio, papel e flores murchas. Bom, então vamos lembrar, né? No inorgânico são aqueles que não são os compostos de carbono, certo? Então, a gente vai ter, né, os minerais, os metais, a gente vai ter coisas desse tipo. Então, cacos de vidro, ele é orgânico? Na concepção de vocês, do que é feito o vidro? Alguém sabe? Eu acho que não, que é feito da areia. Isso, da areia. E a areia, ela é feita de silício. O silício é até parecido com o carbono, mas ele não é tão versátil quando vai fazer moléculas super gigantes e tal, né? Ele tem algumas propriedades mais importantes, como semicondutor, então tem umas propriedades mais ricas do que o carbono, né? Mas o vidro, ele é feito de silício, não é feito de carbono, então ele é inorgânico. E as latas de refrigerante são feitas de alumínio. Então, se eu estou procurando aqui, né, onde que eu vou pôr meu lixo inorgânico, são esses dois. Trapo de limpeza. Bom, trapo de limpeza vem de tecido, né, provavelmente de algodão, então vai ser orgânico, certo? Cacos de louça pode ser inorgânico, tá? Cascas de ovos. Bom, cascas de ovos tem muito cálcio, né, mas também vem lá do ovo, né, que está formando um novo ser vivo e tudo mais, então vão ter restos de moléculas orgânicas também, tá bom? Não vai ter só cálcio. E frutas, obviamente, é orgânico, né? Embalagem de plástico. Então, a embalagem de plástico, ela é basicamente composta por carbono, tá bom? Que os plásticos, eles vêm do petróleo e tudo mais. E alumínio é metal, tá bom? Então, mas esse daqui é orgânico, então não dá para descartar as duas coisas no lixo inorgânico. E papel e flores murchas, os dois são orgânicos, tá bom? Então, a resposta certa vai ser cacos de vidro e latas de refrigerante. Tudo bem? Aí aqui, leia o texto a seguir para responder as questões 2 e 3. Os vagalumes emitem luz com a finalidade de atrair outros insetos, dos quais se alimentam. Gente, o vagalume é bonito só de longe, né? Porque de perto parece uma baratinha. O Christian teria errado, Christian, na anterior? Tem que tentar entender, né, do que é feito cada coisa nesse exercício, tá bom? Mas também treino, né? Eu acho que conforme vocês vão estudando, vão ficando mais craques, sabe, nas coisas. Bom, aí voltando aqui, né? Os vagalumes emitem luz com a finalidade de atrair outros insetos, dos quais se alimentam. Aí tem aqui o vagalume que parece uma baratinha, então é muito mais poético vê-los de longe, né? E aí fala aqui, sim, né? Bem zoado. Esse fenômeno, quando eu vi a primeira vez, eu achei que era uma barata fluorescente, mas não era. Esse fenômeno é classificado como bioluminescência. A emissão dessa luz ocorre devido à reação da oxidação de um composto chamado luciferina, cuja fórmula estrutural está representada a seguir. Esse é o tipo de exercício que o aluno morre de medo, olha essa fórmula, olha a barata e pensa, meu Deus, não sei nada, vou chutar e vou para a próxima que eu sei. Aí, vocês vão perder um ponto que não precisaria perder, tá bom? Então, vamos lá tentar entender qual é esse exercício. Qual é a fórmula molecular da luciferina? A gente consegue, não consegue resolver essa pergunta?
Então, o que que a gente precisa saber aqui? Cada pontinha dessa é um carbono, certo? Então, cada pontinha dessa a gente vai ter que contar, tá? Então, aqui eu tenho o quê? Aqui, essa ponta não é um carbono, porque eu tenho um oxigênio aqui, tá? Então, o que que eu conto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Aqui é um carbono? Não. Aqui é um carbono? Não. Então, eu contei 6 aqui, 7 aqui, tá bom? Porque se eu não tenho nada escrito, significa que é um carbono. Aqui é um heteroátomo, então não tem carbono quando tiver outra coisa escrita, tá? Então, só retornando, minha memória é péssima. Contei 6 aqui, 7, 8, 9, 10. E aí aqui, ele está escrito esse COH, que é uma forma simplificada da gente representar um ácido carboxílico, a gente vai ver mais para frente. Mas nessa ponta eu tenho um carbono, então eu já perdi a conta. 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbonos aqui, tá bom? E aí, o que que a gente tem, então, nessa fórmula? Eu tenho carbono, nitrogênio, enxofre e oxigênio, tá? Vamos contar agora, então, o nitrogênio. Quantos nitrogênios a gente tem? 2, certo? 2 nitrogênios. Quantos enxofres? 2 enxofres. Quantos oxigênios? 2 oxigênios. Não, 2 não, né? 3 oxigênios. 2 aqui e 1 aqui. Tudo bem? Então, eu contei quantos carbonos? 11 carbonos, 2 nitrogênios, 2 enxofres, 3 oxigênios. Agora o desafio está nos hidrogênios, certo? Então, aqui, ó, eu sei que já tem um. Esse carbono está fazendo quantas ligações? 2 para cá, uma para cá, uma para cá. Então, ele já está fazendo 4 ligações. Não tem nenhum hidrogênio a mais aqui, tá? Será que eu consigo pôr para escrever? Caneta. Isso vai ajudar. Então, aqui, ó, eu tenho 0 hidrogênios, tá bom? Aqui, quantos hidrogênios eu tenho? Eu tenho uma ligação simples para cá e 2 para cá. Então, eu vou ter um tracinho aqui que é um hidrogênio, tá bom? Para facilitar na conta. E aqui, eu tenho 2 para cá, uma para cá. Para fazer 4, tem mais um nessa pontinha. Aqui também. Vocês conseguem enxergar meu tracinho? Espero que sim. Aqui eu tenho uma dupla, uma simples. Então, se eu tenho 3 ligações, completa com mais um aqui. Esse carbono está fazendo quantas ligações? 3. Então, eu completo com mais uma. Esse carbono também está fazendo 1, 2, 3. Completo com mais uma para 4. Esse daqui está fazendo quantas ligações? 1, 2, 3, 4. Então, esse não precisa de mais nada. Esse também não precisa de mais nada. Esse está fazendo 3 simples, preciso de mais uma aqui. E esse está fazendo uma para cá, uma para cá. Eu preciso de 2 aqui. Deu para entender essa história dos hidrogênios? Como que vocês contam? Então, quantos hidrogênios eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom? E aí, a nossa fórmula, então, 11 carbonos, 10 hidrogênios, 2 nitrogênios, 2 enxofres, 3 oxigênios. Deu para entender? É chatinho, né? Mas não é difícil. Oi. Não, eu só falei que deu pra entender, mas eu acho que quando fazer exercício fica melhor, né? Fica. E aí eu acho que essa é uma dica importante, entendeu? Fazer um tracinho para representar o que vocês não estão vendo, que é o hidrogênio, porque sempre é suprimido nessa representação, tá bom? Aí aqui ele pergunta uma coisa, né? Qual é o número de carbonos secundários que existe na luciferina? Então vamos começar. Esse carbono aqui tá ligado em quantos carbonos? Vamos lá, gente. 2? 2, né? Um para cá e um para cá. Ele tá fazendo uma dupla aqui, mas ele tá ligado em 2. Então, esse daqui ele é secundário. Vou circular ele, tá bom? E esse aqui, ele tá ligado em quê? Um carbono aqui e um oxigênio aqui. Então, ele também é secundário, né? Ele tá ligado só em 2 carbonos, tudo bem? Então, mais um secundário. E esse aqui? Também, né? Isso, também. Esse aqui igualzinho, tá ligado só em 2. E esse fulaninho aqui, ele tá ligado em quê? Em um carbono. Então, não é, essa é a pegadinha, né? Porque quando a gente tem a letrinha aqui, significa que essa ponta é um nitrogênio e não um carbono, tá? Então, ele tá ligado em um carbono, tem um hidrogênio e tem um nitrogênio. Mas ele tá ligado só em 2 carbonos, Nossa, tá. tá? E esse daqui é a mesma pegadinha. Ele tá ligado num um carbono aqui, mas essa ligação é um enxofre, tá? Então, ele também tá ligado só em 2.
Pega essa pegadinha, hein, gente? E esse carbono aqui, ele tá ligado em quê? Ele tá ligado num nitrogênio, né? Num enxofre e em um outro carbono. Então, ele tá ligado só em um carbono aqui. Vocês conseguem perceber? Ele é primário, tá? Esse é um exemplo de quando, na verdade, o carbono primário não tá na ponta, quando eu tenho heteroátomos, tá? Ele é primário, só tá ligado em um carbono. E é o mesmo caso desse. Esse aqui também tá ligado no nitrogênio, enxofre e um carbono só, tá? E esse carbono aqui tá ligado em quê? Ele tá ligado em um carbono aqui embaixo e esse carbono aqui. Então, esse aqui é secundário, porque aqui é um nitrogênio. Esse carbono tá ligado só em um carbono, então ele é primário. Esse carbono aqui, ele tá ligado em um enxofre e um carbono. Então, ele é primário. Então, quantos carbonos secundários a gente vai ter aqui? 6, né? 7, tá bom? Tá bom. Ô, Pro, uma pergunta. Esse Diga. tracinho dentro do anel aromático é o quê? Eu achava que representava os carbonos duplos. Não entendi. Faz de novo a pergunta. Esse tracinho dentro do anel aromático Hum. é o quê? Eu achava que representava os carbonos duplos. Duplos Não, não, secundários. é a dupla ligação. Aqui significa que a gente tem dois pares de elétrons ligados, tá bom? Ah, É, tá. é um carbono que está fazendo uma dupla ligação com o outro aqui. Mas são só dois carbonos. Agora Aí entendi. volta, ó, quer ver? Deixa eu voltar. Pode ser esse exemplo aqui, ó. Eu tenho um carbono ligado com outro por uma dupla ligação, tá? Aí a gente vai ter esses dois tracinhos paralelos, Ah, tá. Representa tá só bom? isso, não a quantidade. Isso. E aí, assim, eu também sugiro que quando vocês estiverem fazendo exercício, tiver muita dúvida no que é, né? Porque às vezes fica confuso mesmo. Desenhar a molécula na forma mais completa, entendeu? Para não perder, né? Porque é difícil mesmo de enxergar. Tipo, você tem que fazer uma análise bem minuciosa, né? Para conseguir entender como que cada carbono está se comportando aqui, tá bom? Aí é importante também, quando for desenhar a molécula, o nitrogênio sempre vai fazer 3, o enxofre sempre faz 2 ligações, o oxigênio sempre faz 2. É importante para vocês também respeitarem isso, senão vai dar errado na molécula, tá bom? Aí, próximo exercício, né? Considere as seguintes substâncias e suas fórmulas. Aí, ele dá aqui 3 moléculas, né? E aí ele fala, antídoto efetivo no envenenamento por arsênio. Aí dá um negoção lá. Aí, segunda, uma das substâncias responsáveis pelo cheiro desagradável do gambá. Aí dá a molécula. Uma das substâncias responsáveis pelo cheiro do alho. E aí ele pergunta, quais podem ser classificadas como alifática, normal, insaturada e heterogênea? Bom, então vamos para a primeira. Alifática. Alifática é aberta. As 3 são abertas, né? Então, por enquanto, a gente não exclui nenhuma, certo? Aí aqui tem normal. Quem que é normal? Se a gente olhar para essa, ela é normal ou ela é ramificada? Ramificada. Então, aí tá a pegadinha. Aqui o que está pendurado é um enxofre e não um carbono, tá bom? Ela é normal, né? Porque isso aqui não é uma ramificação porque é um enxofre. A gente só considera que ela é ramificada quando tem carbonos pendurados, tá bom? Então essa daqui, ela é normal. E essa daqui, ela também é normal. Não tenho nenhum carbono pendurado. O que está pendurado aqui é um enxofre, tá bom? Aí aqui, essa molécula aqui, ela é normal ou ela é ramificada? Ela também é normal. Então, as 3 também são normais, né? As 3 são abertas e normais. Aí, onde que pega agora? Insaturada. Essa daqui, ela é insaturada? Vocês lembram o que era insaturada? Insaturada é quando eu tenho duplas ou triplas ligações. Nessa molécula aqui, eu só tenho ligação simples entre carbonos, né? Bom, primeiro vamos desenhar onde que estão os meus carbonos, né? Tá aqui. Então, entre carbonos, eu só tenho ligações simples, certo? E nessa daqui, onde que estão os meus carbonos? Ó, então, tem aqui, desculpa a falta de coordenação. E aqui. Tenho ligação dupla entre carbonos? Tenho. Então, esse daqui está fazendo uma dupla, então ela é insaturada. Essa daqui é saturada, então essa daqui já não é, tá? Então, essa daqui ainda está atendendo, ela é insaturada. E essa daqui, ela é insaturada? Vamos identificar onde está a nossa cadeia principal aqui, né, de carbonos.
Ela é insaturada também, né? Eu tenho uma dupla ligação aqui entre carbonos, tá bom? Qual que é heterogênea? Vocês lembram o que era heterogênea? Eu tenho que ter um átomo diferente de oxigênio separando os carbonos. Nesse caso, eu tenho um enxofre, mas ele já está fora dos meus carbonos, está fora da minha cadeia, está pendurado. Nesse caso, tem um enxofre pendurado, mas tem um que separa os carbonos. Então, a minha substância, que ele está perguntando, que é alifática, normal, insaturada, heterogênea, vai ser A2. Deu para entender? Sim, pro. Tá. Nossa, e tá escrito errado ali, tá bom? Porque heterogênea é A2. Aí aqui a gente também tem que aprender a classificar. Então, tem várias moléculas para a gente classificar dentro das alternativas que tem lá. É um exercício da apostila de vocês. Então, a gente tem aberta normal, aberta ramificada ou fechada. Isso é uma cadeia para um tipo de classificação, né? Ou ela pode ser aberta normal, aberta ramificada ou fechada. Saturada ou insaturada. Então, é um outro grupo. Homogênea e heterogênea. Isso daqui ainda entra nas das fechadas, né? Se ela é aromática, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, primeira cadeia. Ela é aberta ou ela é fechada? Participem comigo, gente. Estou me sentindo tão sozinha. Ó, ela é aberta, tá bom? Porque eu não tenho nenhum carbono encontra com o outro, fechando nenhuma parte cíclica aqui, nenhuma parte fechada. Então, a minha 1 aqui, a primeira, ela é aberta e ela é normal ou ela é ramificada? Ó, vamos identificar a cadeia principal, né? Aqui eu tenho carbonos e carbonos separados ali por um enxofre, né? Então, ela é uma cadeia aberta, né? E ela não é ramificada, porque ela só tem cloros pendurados, não é? Então, como não é carbono pendurado, ela é aberta normal, tá bom? Então, aqui ela é A. Nossa, que letrinha horrível. Aí a minha 2, vamos ainda dentro dessas três, né? Ela é aberta ou fechada? Aberta. Aberta. E ela é ramificada ou ela é normal? Normal. Ela é normal, perfeito, porque o que eu tenho pendurado aqui é um oxigênio, tá? Então, isso aqui também é um A. E essa daqui, a representação de traços traiçoeira, ela é aberta ou fechada? Aberta? Aberta, tá? Nenhum encontra com o outro aqui, ela é aberta. Essa daqui, ela é fechada, certo? E essa daqui? Fechada? Fechada. Então, ela é C. Entre A, B e C, ela é C, tá? E essa daqui, ela é o quê? Fechada também? Fechada e aromática, porque ela tem aqui o anel benzênico, né? Então, ela é um fechado, mas com a classificação ainda de aromática, que é H. Nossa, essa letrinha. Aí, entre saturada e insaturada, tem dupla ligação aqui entre carbonos? Não. Então, ela é saturada, tá? Então, aqui, essa daqui é D. Nossa, gente, perdoem a letra, tá? Aí, aqui, tem dupla ligação entre carbonos? Não. A única dupla ligação é entre oxigênio, então, ela é saturada, tá? E essa daqui, tem dupla ligação entre carbonos? Tenho. Porque como eu não tenho desenhado nada aqui, é carbono, dupla carbono, tá? Então, essa daqui, ela é insaturada. Então, aqui é A e E. E essa daqui, saturada ou insaturada? Tenho dupla aqui, né? Então, ela é insaturada. E. Nossa Senhora. Aqui, tem dupla ligação entre carbonos? Não. Então, ela é saturada, tá bom? E aqui na 6, ela é saturada ou insaturada? Bom, a gente já viu que o anel aromático é dupla simples. Então ela é insaturada porque tem dupla ligação, tá bom? Então é E aqui. E aí, entre homogênea e heterogênea. Essa daqui, ó, eu tenho um átomo diferente de carbono separando. Então ela é heterogênea, tá bom? Então aqui é G. Aqui, tem um átomo diferente de carbono separando? Tem um oxigênio aqui. Então ela também é heterogênea, ela também é G. Essa eu tenho algum átomo diferente de carbono separando os carbonos? Não. Então, essa daqui, ela é homogênea, tá? Essa daqui, tem algum átomo diferente de carbono separando os carbonos? Não, tenho oxigênios pendurados, mas eu não tenho nada diferente separando os carbonos, tá? Então, ela é homogênea. Nessa daqui também é homogênea, também não tenho nada diferente, tá bom? E nessa daqui eu também não tenho nada diferente. Ui!
E é isso. E aí é que a resposta, tá bom para vocês? Acho que é isso, pessoal. Vocês estão com alguma dúvida? Ah, tem mais um, esqueci. Vamos lá. A vitamina C é hidrossolúvel. Pouco solúvel em solventes orgânicos, o organismo absorve normalmente 1 grama de vitamina por dia. Bom, ele dá mó blá 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 aqui e ele pergunta: essa molécula apresenta. Aí isso é uma coisa também, né, que a gente precisa ver no vestibular, que às vezes a gente perde um tempão e não. E é um enunciado enorme que não diz nada, principalmente no Enem, né? E aí ele pergunta: é aberta, insaturada, homogênea, heterogênea? Então vamos aprender a classificar. Ela é aberta ou fechada? Ela é Ela é mista. fechada, certo? Fechada. Por Isso, que porque ela eu não é tenho aqui. mista? Oi? Por que ela não é mista se ela tem um anel aqui? Ah, ela é mista. Tá bom, porque eu tenho aqui a alternativa de mista. Então ela é mista, tá certo. Então é que alguns exercícios não vai ter quando é mista, né? Não vai ter nas alternativas, mas nesse caso tem, tá bom? Então ela é mista sim. Perfeito. Ela é saturada ou insaturada? Insaturada? Isso, porque ó, eu tenho Insaturado. eu tenho uma dupla ligação aqui entre carbonos, tá? Então ela é insaturada. Então, ó, quem é mista e insaturada? Essa é. Ela é homogênea ou heterogênea? Heterogênea. Heterogênea, porque eu tenho um oxigênio separando carbonos aqui, tá? Então ela vai ser alternativa D. Tudo bem? Tudo pronto. Isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham. Ai, meu Deus. Peraí. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem dúvida, podem me chamar para tirar dúvida, tá bom? É isso, gente. Obrigada por ficarem até agora. E boa noite para vocês. Boa noite, Pro. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Boa noite, professora. Boa noite. Tchau.